Uma boa noite a todos. Estejamos envoltos em muita luz e paz. Meu nome é Elizabeth Abreu, sou colaboradora voluntária desta seara. E aqui estamos para refletir o tema em busca da construção da paz, quando vamos nos direcionar à obra Pensamento e Vida, de Chico Xavier e Emmanuel, e também nos reportamos ao capítulo 8, de Jesus e Atualidade, de Divaldo e Joana de Ângeles. Iniciamos com a nossa prece, mentalizando a amorosa assistência das benfazejas equipes da espiritualidade, que com todo carinho aqui nos acolhem e nos envolvem em muita luz. E é mentalizando essa luz que pedimos, Pai amantíssimo, por todos nós, pela nossa caminhada, pelos dias delicados que estamos vivenciando, que possamos nos fortalecer, fortalecendo uns aos outros e mudando assim essa psicosfera, onde ainda predomine o medo, a angústia, as dificuldades. Te pedimos, Pai amantíssimo, que a Tua luz envolva todos e acolha o nosso pedido, aquilo que Te endereçamos, para que possamos estar em paz, com saúde, com equilíbrio, na aprendizagem onde nos encontramos. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, iniciamos a nossa explanação desta noite, envolvendo a todos em luz, muita luz. No capítulo 13, de Pensamento e Vida, está uma abordagem sobre filhos e o significado desta aprendizagem em nossas vidas. E é muito interessante que nós possamos ler, estudar e compreender este capítulo no momento atual em que estamos vivenciando, quando nos é pedido um olhar mais atento para com todos aqueles que estão conosco. De repente, nos vimos numa nova situação na aprendizagem. De repente, tivemos a grande maioria de ficar em casa, com os nossos pequenos, aqueles que ainda os têm, pequeninos, aprendendo as lições necessárias da vida, reformulando nossa maneira de agir, para que possamos enfrentar os caminhos da aprendizagem, abrindo as janelas e portas para a construção da felicidade na Terra, aonde nos encontramos.
mudando a nossa ótica de olhar. E nessa ótica de olhar, nesta atenção, que nos envolve mais neste momento, nós conseguimos também ver que precisamos nos ater com aqueles que estão conosco, sabendo que aquelas crianças que chegam até nós são espíritos com toda uma bagagem e que trazem consigo um patrimônio moral. Que essas crianças receberão os reflexos dos pais, dos mestres, que lhe imprimirão as imagens que lhe influenciarão a existência inteira, que trazem essa bagagem, que retomam o convívio quase sempre para o reajustamento, junto daqueles que se fazem necessários para isso, e não podemos tratá-los como bibelôs, como enfeites do nosso coração. Isso significaria induzi-los a enganos, a difíceis enganos, amanhã ou mais depois. Citando ainda o capítulo 14 do Evangelho, no item de número 9, nós temos um item que se reporta exatamente aos filhos e a todo zelo, todo cuidado que nós temos que ter no momento da sua educação, da sua aprendizagem, do seu encaminhar para o mundo, para a vida amanhã. Assim, então, nós vemos que toda criança entregue à nossa guarda é sempre um vaso abençoado, compelindo-nos o dever de traçar-lhes as noções de justiça, de trabalho, de fraternidade. Que estejamos atentos, criando neles o hábito da disciplina, o exercício no bem, com a força de nossas demonstrações, trabalhando o otimismo e esperança, porque somos todos herdeiros das nossas próprias obras. É uma longa aprendizagem, e está sendo, neste momento, uma aprendizagem de muita atenção para todos nós, porque muitos delegávamos os nossos filhos aos cuidados daquelas pessoas que nos auxiliam, que estão conosco na caminhada. Mas, de repente, nos vimos em casa com eles, para retomarmos aquela construção básica de olhar apuradamente o roteiro desta nossa caminhada. De repente, nos vimos convocados a vivenciar mais amplamente a vida em família e a largueza da sua ação. De repente, nos sentimos mais inseridos à nossa aprendizagem, à nossa base verdadeira. E estamos todos, pais, mães, irmãos, filhos, reaprendendo
o sentido verdadeiro de amar, construir, servir e avançar. E tudo isso é dever que temos de orientar os que estão conosco a terem respeito ao próximo, nossos filhos, aqueles que estão sob nossa responsabilidade, não devem se supor acima de tudo e de todos. Precisamos facultar-lhes claridade, pois esta claridade, esta visão da vida lá fora, da vida em ação com aqueles que vamos palmilhar a jornada, é o que facilitará o caminho mais firme na jornada futura. Esta falta de olhar o outro, ver mais além do nosso mundo fechado, onde muitas vezes nós achamos, como equivocados somos, que o sol brilha porque existimos. E isso significa assumir responsabilidades, cumprir deveres, modificar esta ótica de ver apenas o aqui, o agora, o eu, e ver mais adiante o todo. Isso significa que é possível, sim, vermos esses valores sendo fortalecidos, porque nós estamos partindo para momentos de mais lucidez e de mais compreensão com tudo aquilo que está diante de nós. São momentos delicados, onde vamos tendo que aprender a cada dia a irmos saindo daquelas zonas sombrias, onde nos colocamos muitas vezes e nos fechamos, onde nos colocamos diante de momentos depressivos, porque não estamos encontrando forças para enfrentar a vida e o mundo lá fora. Mas agora, nestas horas em que estamos mais dentro de nós e dentro dos nossos círculos mais restritos de ação, nós vamos descobrindo da nossa potencialidade e do quanto podemos fazer conosco e para com aqueles que estão conosco, para que a harmonia e estes caminhos mais luminosos já aconteçam desde agora, desde este momento, embora enfrentando as tempestades da vida. Isso tudo nos mostra que nós não podemos ser exigentes com as condutas alheias e benevolentes com as nossas, com os nossos próprios erros, com aqueles que estão conosco. Temos que ter um olhar mais lúcido sobre tudo na nossa caminhada. Temos que buscar esta conquista moral, sintonizando com o equilíbrio cósmico, aprendendo a ser útil e o valor desta utilidade, aprendendo a fornecer progresso, viver com dignidade os nossos deveres diante da vida e dos enfrentamentos que a vida nos convoca. E assim nós vamos visualizando a mensagem do amado Mestre Jesus, a mensagem de amor para nossas vidas, e vamos percebendo que jamais o Cristo
nos induziu à alienação da realidade objetiva do mundo. Em todos os momentos, Ele nos convocou a agir e a sentir o seu próximo, a caminhada do nosso irmão, e onde nós poderíamos estender a mão e sermos fraternos, amorosos, afáveis. Sem impositivos externos, o Cristo nos conclama. A consciência desperta, ao olhar claro e lúcido nestes enfrentamentos, onde vamos aprendendo a não fazer promessas daquilo que não estejamos pretendendo realizar ou construir. Que não devemos permanecer em lugar já conquistado e identificando as possibilidades aí vigentes para que possamos seguir adiante. Isto significa que devemos alargar as possibilidades que temos conosco de avançar no caminho e não ficarmos parados, ociosos, no mesmo lugar, com medo de enfrentarmos as lides, as lições e os percursos da vida. Um passo de cada vez, mas com segurança e com muito equilíbrio, na certeza de que vamos nos fortalecendo. E nos fortalecendo, vamos também fortificando aqueles que estão conosco. É o caminho da harmonia, nos abrindo possibilidades, libertando-nos dos conflitos e das dúvidas. É o chamado crescimento interior, onde temos que ter muita atenção para conhecer do que somos, do que estamos fazendo e do que pretendemos fazer. Para conhecer daquilo que precisa ser modificado, para que tenhamos mais harmonia. E tendo mais harmonia, teremos também mais fortaleza. Temos que trabalhar em nós o amor, mas não aquele amor individualista, o meu, os meus, das nossas proximidades, mas o amor que se expande, o amor que sai da sua caixa de individualidade. E quando se ama, o sentido existencial adquire um valor libertador, um objetivo muito grande. Quando nos conscientizamos da excelência do amor, as barreiras impostas, muitas vezes pelo preconceitos, os abismos separatistas, abertos pelo egoísmo, as muralhas imediatistas de relacionamentos cairão ruidosamente, surgindo aí, então, as pontes de entendimento e de acesso à compreensão, laços de fraternidade, unindo, beneficiando, solidarizando. Amor é método de construção em trabalho de crescimento, nos convidando a reformular ideias, reestruturando valores antigos e nos convidando
a sairmos da posição de vítimas, de mártires, de coitados, facilitando assim a sintonização com as correntes amorosas presentes na escala do universo. Cuidemos, pois, de aguçar nossa capacidade de decidir, escolher, optar, cada vez mais livres de influenciações. Temos que saber o que estamos fazendo e por que estamos a fazê-lo. E estes momentos que estamos vivendo no hoje nos possibilitam trabalhar com muito mais atenção e carinho estas oportunidades de fazermos grandes releituras da nossa vivência, do que fizemos até então e do quanto podemos mudar estas diretrizes para nos fortalecermos, para que possamos dar passos com mais firmeza e muito mais equilíbrio. Vamos, então, combatendo essas tendências de sermos sempre bonzinhos, querendo sempre sermos agradáveis aos outros, mesmo pagando o preço de nos desagradar. Muitas vezes é fundamental, é importante que saibamos dizer não. Pois este não de agora pode ser uma bênção em nossas vidas, pode ser uma libertação para todas aquelas coisas com as quais vivemos até então, oprimidos e sem encontrarmos o passo firme daquele que sabe avançar. No nosso ambiente familiar, devemos sempre estabelecer um clima de respeito e liberdade, desenvolvendo a nossa autonomia e a autonomia daqueles que caminham conosco, pois estamos todos aqui em aprendizagem, nessa abençoada escola da vida terrena. E estamos todos a construir uns com os outros, e este é o processo de libertação para voos mais altos e mais felizes. Criar padrões de comportamento positivos, pois comportamentos são hábitos, e nossos hábitos são o que determinam a facilidade de aceitarmos ou não as circunstâncias da vida. Nos conscientizar de que somos seres humanos livres por natureza, mas ao mesmo tempo responsáveis por nossos atos e pensamentos, pois recebemos por herança natural o livre-arbítrio. Analisemos as opiniões que nos chegam, meditemos com todo carinho e atenção nessa nossa construção de mais luz, de mais harmonia, onde nós estivermos, porque estamos todos construindo o caminho da paz, o caminho da felicidade, abrindo as janelas e as portas para que esse roteiro esteja conosco, sendo luz em nossa jornada amanhã. Queridos irmãos, esta nossa reflexão, esta noite, que possamos, ao longo dessa aprendizagem,
neste momento que estamos vivenciando, estas situações mais aconchegados nos nossos redutos de ação, que possamos sempre ser semeadores de luz, onde nós estivermos. E assim, envolvidos neste clima de luz e de paz, agradecendo essa amorosa equipe da espiritualidade, a todos aqueles que aqui se fazem presentes, que direcionamos o nosso pensamento ao alto e pedimos permissão para encerrarmos a nossa explanação desta noite, dizendo: Pai amantíssimo, que a Tua divina luz esteja a guiar nossos passos e que estejamos sempre firmes e atentos para que possamos, a cada dia, estarmos direcionando os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes em construções de mais felicidade. Sabemos que ainda vivenciamos momentos delicados, horas tumultuadas e apreensivas, mas também sabemos que estás conosco, a conduzir e guiar os nossos passos, para que possamos fazer todos os enfrentamentos necessários, na certeza de que estás a nos conduzir, a nos guiar e nos trazer as lições que ainda precisamos para irmos pouco a pouco, deixando aquelas zonas sombrias do erro, para alçarmos o caminho de mais harmonia e de mais paz onde estivermos. Assim, agradecidos, te dizemos muito obrigada por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que recebemos, pois temos a certeza de que, se estás conosco, estaremos envoltos na luz do teu amor. Que assim seja.